Viver Mais está de volta e você já sabe, hoje a gente tem a alegria de tomar aqui um café terapêutico, eu diria, viu, doutor Adalberto? Final de ano, como a gente falou anteriormente, as pessoas se deprimem, mas é possível reverter isso. E o senhor, vamos falar aqui desse livro, Quando a Boca Cala, os Órgãos Falam. Livro que já foi traduzido, né, em várias línguas. Já, francês, italiano, espanhol. O que a gente, qual a lição que o senhor quer passar com essa leitura, hein, doutor Isso é Adalberto? da nossa cultura popular brasileira, que diz: quando a boca cala, os órgãos falam. E quando a boca fala, os órgãos saram. Tem outras culturas que dizem: aquilo que não se exprime pela boca, se imprime no corpo. Então, é a partir daí que a gente começa a nossa roda da terapia comunitária. Doutor Adalberto, quando a boca cala, os órgãos falam, as doenças se manifestam. Exatamente. Né? Hoje uma doença muito comum é a depressão, dores de cabeça. Como é que é feita essa relação do órgão com relação a essas doenças que são mais comuns? Com a terapia comunitária, as pessoas que falam funcionam, mas tem muita gente que tem dificuldade de falar. Eu ia dizer isso, não se expressa, não se expressa, mas se expressa no corpo. Então, nós temos, por exemplo, fazemos algumas dinâmicas e depois da dinâmica, são dinâmicas que reativam a memória corporal. Quer dizer, cada trauma, cada coisa que nós temos, dificuldade, existe uma correlação entre a emoção e uma parte do corpo. Então, quando essas pessoas fazem a vivência e dizem: eu tá tudo bem, mas eu senti dor nas pernas. Então, os pés simbolizam o apoio. Quando falta apoio, são os pés que padecem. A gente diz: eu estou pisando em ovos, eu estou pisando em isso. Então, essas dores dos pés falam do apoio, da posição que eu estou ocupando. Então, quando as pessoas terminam a dinâmica, a gente pergunta, que eles dizem: eu tive dor nos pés. Aí a gente faz a pergunta: a palavra sentimento de falta de apoio significa alguma coisa para o senhor, para a senhora? Significa. Como é? Aí vai dizer que não tem apoio, etc. E tal, e a partir daí vem falar. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar pela linguagem corporal, que eu observava lá no Projeto Quatro Varas, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. A gente trabalha a medicina científica com a medicina popular. Então nós temos os curandeiros, tem Dona Zilma e outras. E eu observava os curandeiros que quando as pessoas vinham para ela consultar, ela rezava nas pernas de um, na cabeça de outro, nas costas de outro, e eu queria entender por que a senhora rezou nos pés daquele e na cabeça desse. O que ela dizia não avançava nada, é porque era ali que precisava. Aí depois nós fomos entrevistar, fazer uma pesquisa com as pessoas que tinham problema de pé. Eram as pessoas que faltava apoio, que conseguiam um emprego, não ficava mais do que 2 meses, que não estavam bem na relação familiar ou na onde eles viviam. Então, em cada corpo é associada a cada parte do corpo um tipo de emoção. E aí eu fui vendo isso com os curandeiros, né? E depois eu via na literatura mundial, eu vi que isso já é uma ciência, de uma certa forma mais interrogativa, que é uma leitura cultural das doenças, tanto na Alemanha, no Canadá, na França, já tem uma grande literatura. Aí eu me interessei para fazer essa correlação, para nos ajudar na nossa prática. Por exemplo, cada emoção atinge um órgão. Por exemplo, a tristeza atinge o pulmão. O pulmão, doutor? O pulmão. As pessoas que vivem constantemente gripados, ou que no transgeracional, a avó morreu de tuberculose, uma tia de algum problema pulmonar, nos fala de lutos mal resolvidos, de perdas ainda não digeridas, que são pistas, não é uma ciência matemática, são leituras culturais. E como leituras culturais, ela é plural, porque eu não posso fazer uma leitura definitiva, você tem isso, é aquilo. Não, são perguntas que ajudam na hora da terapia. Agora, doutor Adalberto, a partir desse entendimento, se eu tenho gastrite, está associado, o senhor estava, gente, anteriormente falando, aí está associado só para... Sim, por exemplo, a gastrite significa que há uma hiperacidez, há muito ácido que foi produzido e que está queimando. E o que é que faz esse ácido aumentar? São certos alimentos, não é? Café com farinha, caldo cuscuz com não sei mais o que. Muitas vezes nós médicos, a gente fica dizendo: evite comer isso, e a gente tem medicação que a gente prescreve para reduzir a produção desse ácido. Mas o nosso cérebro não faz distinção entre digerir o alimento material e digerir alimento afetivo. A resposta biológica é a mesma.
Se você visita um ente querido, uma pessoa que você quer bem, que lhe alimenta afetivamente, que nesse dia lhe é grosseira ou lhe maltrata, a resposta biológica faz com que aumente o nível de ácido que vai queimar a parede do estômago. Então, todas as ites são raivas. Otite, raiva de escutar o que eu estou ouvindo. E a gastrite, numa linguagem simbólica, seria a raiva de digerir o alimento afetivo que eu estou recebendo. Então, eu como médico vou prescrever a medicação para reduzir. Então, tem uma parte que só a medicina pode fazer, mas tem a outra que compete ao paciente dizer, olha, como é que andam os seus relacionamentos afetivos? É muito comum nas minhas terapias que eu pergunto, a senhora é casada? Ela diz, antes não fosse. Quer dizer que a relação de afeto já não é tão boa. Então, a gente tem que ser exigente também com o alimento que a gente come. Hoje ninguém quer comer com agrotóxico, quer comer bio, quer comer aquilo outro. E a gente esquece do alimento afetivo. Tem certos relacionamentos que não vale a pena você mantê-los, que lhe traz mágoas e ressentimentos, machuca a alma. O corpo fala na dor de cabeça, várias dores, né? Então, doutor Adalberto, a partir desse entendimento, o senhor lá no primeiro bloco falou da questão da fé, né? Que às vezes o senhor também trabalha muito essa questão. E algumas pessoas associam o sofrimento, amenizam por meio da fé. Sim, da espiritualidade, né? Da espiritualidade. Sim. Mas esse é um caminho mesmo para aliviar as dores? É um entre tantos, né? Quer dizer, a cultura, as religiões, a espiritualidade é um recurso da cultura, não é da ciência. A ciência tem outros recursos, é mais a química, a bioquímica. Então, quando você alia essas duas possibilidades, por exemplo, quando eu trabalho, às vezes eu vou prescrever uma medicação que eu sei que ela é importante para a pessoa sair daquela crise, eu sempre pergunto, qual é a sua religião? Você tem fé? Tenho. Eu sou um bandista. Outro diz, eu sou católico. Aí, se é o católico, eu digo, pois antes de você tomar esse remédio, você pede Nossa Senhora, se você for católico, para abençoar, para que esse remédio possa fazer efeito em você. Se você dá Umbanda, tem um preto velho em casa, preto velho abençoa esse remédio. Se você é evangélico, peça ao Espírito Santo. Né? Cada um peça nos seus valores religiosos para abençoar. E com certeza, 2 pregos segura melhor um quadro na parede do que um só. Então, a espiritualidade é uma fonte muito importante. Mas nem tudo é de fé. Né? Quer dizer, quem mata a dor da sede é a água, não é reza e nem perfume francês. Né? Então, é importante a gente entender que a fé é importante, mas nem tudo. A gente evitar todo o sectarismo, né? Só remédio, ou só reza, ou só psicologia. Nunca é uma coisa só. É equilíbrio, né? É um equilíbrio. O homem é um ser biopsicossócio-espiritual. Então, de cada pouquinho que a gente pega uma coisa, facilita muito. Bom, a nossa conversa com o doutor Adalberto vai continuar no próximo bloco, porque aqui, doutor Adalberto, no Viver Mais, eu falo sempre das dores e as delícias da passagem do tempo. O tempo passa para todo mundo. E eu quero saber como é que o senhor está encarando essa fase. Combinado? Beleza. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.